A graça e a paz, irmãos. Tudo bem com você? Estamos aqui em mais um vídeo para darmos continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos. Nós já estudamos o capítulo 1, capítulo 2 e agora vamos entrar no capítulo 3, do versículo 9 em diante. Nós vimos que Paulo, até agora, ele expôs sucessivamente a decadência da humanidade, da iniquidade do povo ali de Roma. Ele mostrou a hipocrisia dos moralistas, ele mostrou a justiça própria dos religiosos, ele expôs, né? E agora nós vamos falar sobre o último tipo de condenação, a condenação sobre todo o mundo. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 12. Diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes estão em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. A gente foi até o versículo 18. Então, Paulo está concluindo aqui essa parte da condenação de Deus. E no versículo 9, nós já vemos aqui que todos os homens estão debaixo do pecado. Não há nenhum que esteja debaixo, que esteja fora do pecado. O homem fora de Cristo, ele está sujeito ao poder e à escravidão do pecado. Paulo ele mostrou que nem os gregos, nem os religiosos, nem os judeus, eles estão fora dessa condição. E Paulo mostra nos versículos 10 ao 12 que o homem possui uma natureza pecaminosa. Sabe, preste bem atenção. O motivo do homem ser pecador não é porque ele peca. O homem é pecador porque ele possui uma natureza de pecado dentro dele. Ainda se fosse possível o homem não pecar, ainda se fosse possível alguém nascer e não cometer nenhum pecado, ele ainda assim seria pecador, porque nós nascemos com o pecado original, que veio lá de Adão e Eva. Lembra? Nós não podemos escapar dessa natureza. Assim como um pé de limão que dá o seu fruto limão, mesmo que em algum tempo esse pé pare de dar limão, não seja o tempo de dar os limões, né? Ou os limões, uma hora esse pé vai estar carregado de limão. É a mesma coisa nós. Nós podemos até tentar não pecar, podemos até segurar, mas uma hora ou outra a nossa natureza ela se revela. E a nossa natureza é do pecado. E nessa natureza pecaminosa, nós vemos algumas características aqui nos versículos que lemos. Primeiro, a natureza pecaminosa, ela é injusta. Não há nenhum homem justo e nenhum homem bom. Sem Jesus não há justiça. Por mais que tentamos, nós não temos justiça em nós. Paulo diz que todos nós somos injustos, todos nós somos maus e não há exceção nisso. O homem ele nasceu corrompido e essa corrupção está em todo homem até hoje. Outra característica dessa natureza pecaminosa é que a natureza ela é ignorante, a natureza pecaminosa. Paulo diz que não há quem entenda, lá no versículo 11. Não existe uma única pessoa que tenha discernimento e compreenda a verdade. As pessoas, elas estão ignorantes no pecado.
Outra característica, a natureza pecaminosa ela é egoísta. Versículo 11 também. Paulo ele diz claramente, não há quem busque a Deus. Os homens, eles são indiferentes quanto a Deus. Eles se preocupam sempre com o seu prazer, com o seu bem-estar, não querem conhecer um Deus vivo, que é amoroso e justo. Outra característica, a natureza pecaminosa ela é torta, versículo 12, sempre nos leva para caminhos errados, sempre nos leva em direção para longe de Deus. A natureza pecaminosa também é inútil, vimos no versículo 12, que essa palavra inútil, ela também pode ser traduzida como corrompida, deteriorada, indigna. Essa é a condição do homem. E a natureza pecaminosa, conforme o versículo 12, também diz que ela é perversa. Não há sequer nenhum homem bom que tenha pisado na terra, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Essa perversidade, ela mora no coração do homem. Ela é restringida pelas leis e pelo governo. E nesse sentido, Deus usa isso para restringir o pecado nas nossas vidas. Mas nós somos perversos, nós somos maus. Como é que essa natureza pecaminosa ela se manifesta? Nós vimos aqui dos versículos 13 ao 18 algumas manifestações dessa natureza pecaminosa. Primeiro, uma boca cheia de maldade. A primeira característica que Paulo usa, ele descreve, é que o homem usa a boca, ele tem uma garganta como um sepulcro aberto. É uma língua cheia de veneno, de víbora. A sua boca destila coisas sujas, obscenas, pecaminosas, profanas, ofensivas. Até o seu falar é enganoso, é falso, é traiçoeiro. Olha só. Outra forma dessa natureza pecaminosa se manifestar é através de caminhos cheios de destruição e de morte. Entenda, o homem, em toda a história humana, jamais houve uma sociedade justa. Os pés do homem são sempre velozes para derramar sangue. Os pés do homem são sempre velozes para ir no caminho errado. São sempre vacilantes, são sempre cheios de destruição e morte. Porque não podemos aproveitar muita coisa do homem. E Paulo ele conclui mostrando que toda ação humana direciona para a morte. Porque o homem não possui o temor de Deus. Um homem sem Deus, um homem com a natureza pecaminosa sendo manifestada, ele não tem temor a Deus e o caminho é sempre a morte. A partir do versículo 19 até o 20, Paulo fala que a lei vem pelo pleno conhecimento. Vamos lá, capítulo 3, versículo 19 e 20, diz: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseado-se na obediência à lei. É mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Olha só, a lei ela nos foi dada para duas finalidades. Primeira, ela foi nos dada para revelar Deus ao homem. É por meio dos mandamentos da lei que nós conhecemos o tipo de Deus que nós servimos e o seu caráter. As suas proibições nos mostram o que desagrada o nosso Deus. E nós podemos conhecer mais ao Senhor. E a lei também, ela foi nos dada para revelar o pecado do homem. Quando uma pessoa vai ao médico e ela descobre que está doente, o fato de ir ao médico apenas expôs a sua condição. Ele já estava doente. A lei é a mesma coisa. A lei ela vem para mostrar o quanto nós somos doentes. Se não fosse a lei, as pessoas poderiam concluir e se iludir que estavam agradando a Deus mediante a um padrão de vida pecaminoso. Veja bem,
É como se todos nós andássemos de cadeira de rodas. Um exemplo. Todos andamos de cadeira de rodas. Ninguém nunca viu uma pessoa andando com as duas pernas, né, direito. E aí vem o Senhor Jesus e fala: olha, eu não chamei vocês para andar de cadeira de rodas. Eu chamei vocês para vocês andarem com as suas duas pernas. Eu chamei vocês para vocês serem curados e serem referência para o mundo. E então as pessoas começam a tentar sair das cadeiras de rodas pela força própria. Essa é a lei. É tentar fazer conforme a própria justiça, a própria força. Mas o Senhor quer que nós clamemos: Senhor, nos tire dessa cadeira de rodas, nos faça andar, e Ele, pela sua graça, nos fará andar. Até aqui, Paulo, ele expôs o pecado da humanidade. Ele fez isso não para condenar aquele povo, mas ele fez para mostrar a sua situação, a sua condição. É uma parte cinzenta, né? Porém, a partir do versículo 21 do capítulo 3, Paulo ele faz uma pausa e diz: agora se manifestou a justiça de Deus. Glória a Deus! Depois de tanto tempo falando de coisa ruim, de pecado, ele vem e finalmente mostra a luz. Depois de tudo isso, a glória se manifestou, a justiça de Deus se manifestou. Vamos lá, no capítulo 3, versículo 21 em diante, até o 26, diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, e em tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Bom, a justiça de Deus, ela é revelada em Jesus Cristo. Foi depois de entender e receber revelação, luz desse texto, que Lutero, o pai da Reforma Protestante, ele foi impulsionado a começar a Reforma Protestante. Foi lendo o livro de Romanos. Olha que interessante. Então, esse texto ele é importantíssimo sobre a justificação, sobre a santificação. Ele é importantíssimo para entendermos como funciona a nossa salvação. Todo filho de Deus ele precisa entender sobre esse tópico de ser justificado pela fé. O que é isso? Qual que é o conceito de justificação? Paulo ele diz que a justiça de Deus se manifestou no céu, certo? E a justiça de Deus é aquilo que ele é. Ou seja, Deus ele mesmo é o padrão. Ele é o prumo para todo homem. Deus, ele é o nosso gabarito. E assim, Deus se fez carne, ele habitou aqui na terra. Ou seja, o Senhor Jesus, ele veio para ser o exemplo para toda a terra. Ele veio para cumprir a lei, para nós conhecermos a lei em pessoa e entendermos que nós estamos fora da justiça de Deus, que nós não estamos no padrão da lei. Lembra que eu disse que a lei ela veio para mostrar o pecado? Ninguém conseguiu cumprir a lei de forma integral. Homem nenhum conseguirá cumprir a lei sozinho, somente em Cristo Jesus. Essa é a forma do Senhor mostrar para nós que nós precisamos dele. Então assim o Senhor Jesus veio, morreu e ressuscitou para ser a nossa justiça. Então, a justificação é o ato de Deus aprovar as pessoas
de acordo com o seu padrão de justiça. Existe um padrão, ele é o padrão. E a justificação é o Senhor nos aprovar na justiça dele. Ser justificado significa que Deus tomou os nossos pecados, ele pegou os nossos pecados, as nossas falhas, e ele colocou sobre Cristo. E além disso, ele pegou a justiça de Cristo e colocou em nós. Somos aprovados pelo padrão do Senhor, pela justiça dele, porque ele, o Senhor Jesus, pegou os nossos pecados, levou sobre si e colocou sobre nós a sua justiça. Então, quando o Senhor ele olha para mim, olha para você, ele olha a justiça dele em nós. E por isso nós somos aceitos e aprovados no padrão do Senhor. Qual que é a diferença entre justificação e o perdão? Bom, ser perdoado quer dizer que você foi liberado de pagar uma conta, de pagar uma dívida. Já ser justificado quer dizer que agora eu posso ter comunhão com Deus, porque eu sou justo. A justiça dele está sobre mim. O perdão é algo negativo, digamos assim. Ele é a remissão de um débito. Ele tira o débito. É o perdão de um débito, é deixar de pagar aquela dívida. Porém, a justificação é algo positivo, é receber algo novo, é receber um status de justiça de Deus. Entendeu aí a diferença? E qual que é a diferença entre justificação e santificação? Ser justificado não é a mesma coisa que ser perdoado. Nós acabamos de ver. Ser justo, justificação é ser declarado justo. Tem a ver com o nosso passado, de receber algo do Senhor. Mas ser santificado, a santificação, tem a ver com a nossa forma de vida. Bom, eu fui justificado, ou seja, eu recebi a justiça de Deus, do Senhor em mim, e agora eu posso ter um relacionamento com Ele, e esse relacionamento, essa justificação, produz frutos na minha conduta, no meu estilo de vida. Agora eu não ando mais como eu andava anteriormente. A minha vida ela mudou, ela produz frutos. Uma vez que eu fui justificado, eu preciso agora andar nessa justiça. Ou seja, uma vez que eu fui justo, eu ando em santidade. E a fonte dessa justificação é a graça, é a redenção do Senhor. O fundamento do Evangelho é que a salvação começa e termina em Deus. Na salvação não há lugar para obra humana. Eu e você não podemos nos salvar por conduta, por obras, por fazer o bem. Isso é impossível. Somente a graça de Deus é a fonte para a nossa salvação. Não se esqueça disso. Não há nada que você vá fazer para que você seja salvo. Você não se salva. Você não pode fazer nada. É só pela obra que já foi feita e concluída lá na cruz. É por essa obra, pela salvação do Senhor, pela graça do Senhor, nós recebemos a salvação dele. E a maior expressão desta graça é o fato de nós sermos redimidos. Paulo ele diz sobre a redenção no texto que nós lemos. E o que significa a redenção? Redenção, redimir, é comprar algo de volta que foi originalmente seu e que você perdeu. Por exemplo, eu tenho esta Bíblia aqui. Ela é minha, eu uso ela e por algum motivo eu perdi a minha Bíblia. E uma pessoa foi, sem saber, achou, não sabia que era minha, e agora eu quero a minha Bíblia de volta. Então eu vou lá e compro a minha Bíblia. Engraçado, né? Eu compro aquilo que já era meu. Isso é ser redimidos. Originalmente nós éramos do Senhor. Quando o Senhor nos fez, nós éramos dele.
Mas quando o homem pecou, o homem ele foi destituído da glória de Deus. Ou seja, ele foi separado, ele foi afastado de Deus. Nós passamos a ser obra e propriedade de Satanás. Porém, o Senhor Jesus ele vem na terra, ele nasce, cresce, sofre, morre, ressuscita para nos comprar, para nos redimir. Ou seja, Deus ele compra a humanidade de novo e por um alto preço. E essa redenção não é apenas para nos comprar, mas também para nos livrar da escravidão do diabo. Cristo morreu na cruz e através do sangue do Senhor Jesus nós podemos ter a redenção. Glória a Deus. Outro termo que Paulo usa é a propiciação. O que significa propiciação? Propiciação é assim: você tem um problema com uma outra pessoa, você tem uma ofensa, você tem uma dívida, você está de mal com essa pessoa e por essa razão você não pode ter comunhão com ela. Vocês estão brigados, vocês estão com algum problema. A propiciação tem a ver com o relacionamento com Deus. O Senhor estava irado conosco por causa da nossa dívida, por causa do pecado. Mas pelo sangue de Jesus foi feita a propiciação entre nós. O ato de propiciação também é chamado de expiação. A expiação é o pagamento da dívida. Se houver a expiação, então a propiciação vai acontecer. Resumindo, nós estamos de mal, eu e você. Você está me devendo e você não tem dinheiro e eu não quero saber de você porque você me deve. Vem uma outra pessoa e ela paga a sua dívida. Isso quer dizer a expiação. E quando essa pessoa faz a expiação, nós nos reconciliamos, porque agora não tem mais dívida. Eu posso voltar a falar com você. A expiação foi feita, que é o pagamento da dívida, e a propiciação foi feita. O nosso relacionamento foi restaurado. A morte de Jesus foi a expiação, e pelo sangue de Jesus nós temos a propiciação. Ou seja, ele nos reaproximou e nos religou ao nosso Deus. Ele pagou o preço com sangue. Cristo ele foi feito o nosso propiciatório e nele nós podemos ter a comunhão com Deus novamente. Somente em Cristo Jesus, em nenhum outro. Outro termo que nós vemos é a reconciliação. Preste bem atenção. Pecadores precisam de propiciação, mas inimigos precisam de reconciliação. A inimizade é o maior problema entre o homem e Deus. Essa reconciliação, ela aconteceu pela redenção e pela justificação. Mas ela só acontece, ela só torna real nas nossas vidas quando nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos ter o nosso coração transformado. Não era Deus que era nosso inimigo, mas nós que éramos inimigos de Deus. A única maneira de haver reconciliação é mudando o coração do homem através de uma regeneração, através de uma transformação. Então nós éramos inimigos do Senhor, éramos inimigos de Deus. E a reconciliação aconteceu quando Ele nos redimiu, ou seja, quando Ele nos comprou de volta e nos justificou. Ele colocou a justiça dele em nós. Mas só podemos ser reconciliados de fato quando nós reconhecemos que precisamos de mudança. Se não reconhecemos a nossa situação pecaminosa, a nossa decadência, não há reconciliação. E o meio dessa justificação é pela fé. Somente pela fé. O homem é declarado justo quando ele crê na redenção de Cristo, ou seja, que ele foi comprado pelo Senhor. E lá no versículo 22, mostra que até mesmo a fé que temos não é nossa. Vamos lá, 3:22 diz assim:
Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Ou seja, a justiça e a fé é para todos os que creem. Ele nos dá fé, Ele nos dá justiça. Olha só que maravilhoso. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E essa justiça de Deus, ela é demonstrada. Ali, então, no versículo 25 até o 31, diz o seguinte. Vamos aqui, versículo 25 ao 31. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Então, essa justiça ela é demonstrada para os santos do Velho Testamento, ou seja, Deus ele não levou em conta o pecado anteriormente cometidos. No Velho Testamento, o sangue dos animais era apenas para cobrir os pecados, mas estava aguardando o sangue que pudesse fazer isso por eterna expiação. É como se nós tivéssemos uma grande dívida com alguém e um amigo nosso muito rico, ele viesse e desse promissórias, dizendo, olha, eu vou pagar um dia, eu vou pagar um dia. E essas promissórias eram os sangues dos animais na época. Até que um dia veio esse nosso amigo rico e pagou toda a nossa conta de uma forma eterna, que é através do sangue do Senhor Jesus. Essa justiça de Deus também é demonstrada para os santos do Novo Testamento. No Velho Testamento, eles eram salvos porque eles criam na nota promissória. Eles acreditavam que um dia alguém viria para salvá-los, ou seja, era no futuro. Os do Novo Testamento, eles eram salvos porque eles criam naquele que já tinha morrido e pago as suas contas. Nós somos salvos porque o pagamento já foi realizado. Resumindo aqui então o capítulo 3. Nós temos tudo em Deus através da fé. Somos redimidos, somos justificados, santificados, reconciliados. Essa justiça foi colocada em nós através do Senhor Jesus. Quando o Senhor olha para mim, para você, Ele olha o próprio Cristo em nós, por isso nós podemos ser chamados de justos, porque a justiça dele está em nós. E é através dessa justiça que nós podemos fazer, podemos avançar, podemos conquistar. Não por méritos humanos, não por méritos da carne, mas pelos méritos do próprio Senhor Jesus que está em nós. Amém? Você está gostando desses vídeos? Está gostando dessas aulas, dessas explicações? Eu sei que é muita coisa, então se você se embaralhou aí, pausa o vídeo, volta um pouquinho, tenta assistir mais de uma vez, esteja com a sua Bíblia perto de você, anote aquilo que você tem aprendido, rabisque os versículos que você acha importante, que eu sei que o Senhor Deus está gerando vida nesses dias sobre nós. E eu peço para você curtir este vídeo, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal, compartilhe com todos os seus contatos, ok? Que nós continuaremos aqui a explorar o livro de Romanos. Te espero então, até o próximo vídeo.